Será que quando alguém cria algo tão fenomenal para a humanidade, ela já sabe disso desde cedo? Ela desconfia de alguma coisa? Mas antes de eu contar tudo isso para você, se inscreva no canal, deixe o seu like e, por favor, ative o sininho para saber quando eu colocar mais vídeos. Vamos lá! Vou falar para você sem delongas. Essa pessoa que estou falando hoje é o fantástico, o fenomenal, o sensacional Bert Hellinger. Sim, sou apaixonada por ele. O pai das constelações familiares, ou como ele gosta de dizer, o descobridor das constelações familiares. O Bert não gosta que digam que ele é o criador, porque, segundo ele, tudo já estava ali, ele apenas juntou A mais B. Claro que o cara criou isso, né, gente? Claro, e a gente tem que render todas as honras, mas não vamos aborrecê-lo. Se ele quer chamar de descobrir, ok? Vamos chamar de descobrir e não de criar. Olha quanta generosidade, quanta humildade. Bert Hellinger nasceu em 16 de dezembro de 1925. Anton Johann Hellinger. Mas de onde vem esse Bert, Magali? Daqui a pouco eu te conto. Pois é, Anton Johann Hellinger, ele tinha um irmão 2 anos mais velho que ele e uma irmã 2 anos mais nova que ele. Por que é importante dizer isso? Porque ele era o famoso irmão do meio. Só você que é irmão do meio sabe como é difícil ser irmão do meio. Enfim, e Bert, desde 5 anos de idade, ele já sonhava em ser um sacerdote. Mas aos 5 anos de idade, a mãe dele e o pai foram morar em outra cidade, levaram o filho mais velho, Robert, e a filha mais nova, a caçula, Marianne, e deixou o Bert com os avós. Ele já achou uma coisa assim, um tanto, né? Tocou ele ali, vamos dizer. Depois, ele vai estudar numa espécie de internato voltado para a área católica. A grande questão é que, nesse período que ele viveu lá, e ele, segundo ele, na autobiografia dele, que ele publicou em 2018, na sua autobiografia, ele diz que foram os melhores anos da vida dele. E quando chega mais ou menos 1933, o Hitler assume como chanceler. A partir daí, as histórias começam a ficar um tanto congruentes, ou melhor dizendo, quase, porque uma bênção realmente, os pais de Bert, nem Bert, nunca aderiram ao nacional-socialista, tá? Enfim, então vamos lá. O que aconteceu lá? Quando o Hitler assumiu a coisa lá e começou a Segunda Guerra Mundial, a escola que o Bert estudava virou um lugar militar, um apoio militar. E ele volta para casa. Voltando para casa, morando com os pais, ele começou a frequentar no lado da casa um senhor Franz, que lá existiam muitas conversas livres e católicas, tá? E o que acontece? Por conta desse comportamento e do pai do Bert não ter de nenhuma maneira se envolvido com os nacional-socialistas, o Bert foi considerado inimigo da Gestapo. Sendo assim, o Bert não conseguiu formar no ensino médio, ter o seu certificado. E segundo o Bert, a mãe dele foi lá buscar o certificado e voltou com o certificado na mão. E segundo o Bert, palavras dele, ele diz que ela foi lá pegar o certificado como uma leoa. E isso deixou o Bert bastante feliz, vamos dizer, já que ele achava que a mãe tinha uma preferência pelo filho mais velho.
E mais tarde, ele de alguma maneira constata isso. Bacana, porque a gente vê o quanto os trabalhos das constelações fez bem ao próprio Bert Hellinger. Bem, a partir daí, o Bert se livra, vamos dizer assim. Aos 17 anos, ele foi chamado para o serviço laboral obrigatório, tá? E ele foi, por isso, escapou lá das coisas com a Gestapo, né? Das solicitações pela Gestapo, e foi, né, para a França atuar lá. Lá ele se vira prisioneiro de guerra dos americanos. E nessa de ser prisioneiro, ele trabalhava mais de 10 horas em um depósito de suprimento americano. Uma vez ele foi punido por roubo, né? Roubo de comida, etc, etc. E aí ele achou curioso, porque isolaram ele, mas não bateram nele, não rasparam a cabeça, coisas que eram comum. E depois liberaram ele. Ele achou isso estranho. Muito tempo depois, ele veio a descobrir o porquê. Porque o cara, o americano que tomava conta, que era o chefe, que tomava conta de tudo lá, ele tinha descendência alemã e ele falava alemão, mas ninguém sabia. Então, quando os americanos falavam mal das pessoas de lá, falavam mal dos americanos, xingavam os americanos, xingavam ele de maricas, etc, etc, o Bert Hellinger sempre dizia, não façam isso, o velho bom moço, né? E por conta disso ele foi, de alguma maneira, privilegiado. Mas acontece uma coisa muito interessante. O Bert consegue fugir. Ele consegue fugir e fica escondido durante um dia inteiro dentro de um trem. E os americanos vasculham tudo e não encontram o Bert. Finalmente, o trem consegue partir e leva 6 dias para chegar na Alemanha. Chegando lá com fome, porque estava escondido, etc, etc, mal acabado. Ao chegar em casa, a sua mãe olha para ele e diz: eu pensei que quem estava vivo fosse o Robert e não você. Aí, como ele diz, ela não esperava ele, mas fazer o quê? Foi ele que sobreviveu. Então morreram todos os amigos, todos os conhecidos, e lá se vai Bert Hellinger se envolver agora completamente na função de sacerdote. Aí ele vai para a África e é lá que ele observa todo o processo onde ele começa a criar as constelações familiares. Ele que dizia que nunca ia ser professor, se torna professor e agora sim, ele é ordenado como sacerdote e aí ele é chamado de Suibert. Suibert, que é um santo missionário inglês do século VII. Eu não sei se vocês sabem, mas quando os padres e as freiras se ordenam, eles mudam o nome. Então, ele passou a ser Suibert. E é daí que vem o Bert Hellinger. Bem, depois disso tudo, ele, trabalhando lá como professor e tal, na África e fazendo todas essas observações, ele escreve um artigo. E nesse artigo ele comenta algumas coisas sobre o apartheid. E aí se torna, vamos dizer assim, inimigo. Então, ele é acusado de estar a favor do apartheid, o que não era uma realidade. E aí ele volta para a sua terra natal, ele volta para a Alemanha e, como ele já tinha começado estudos sobre a dinâmica de grupo chama uma atenção por parecer já com o processo de construção
das constelações familiares de Bert Hellinger e ele começa a se aprofundar nisso, começa a estudar programação neurolinguística, estuda Milton Erickson, a hipnose ericksoniana, estuda Virginia Satir. Virginia Satir é uma psicoterapeuta na área familiar. Inclusive, um fato curioso, na programação neurolinguística, o Richard Bandler e o John Grinder, que são os criadores, estudam a excelência para criar a PNL, estudam a excelência justamente de Virginia Satir, o Milton Erickson e o Fritz Perls. Então, esses outros dois, a Virginia Satir e o Milton Erickson, Bert Hellinger também se aproximou e muito daí tirou para as suas constelações familiares. Então, ele conhece a sua primeira mulher nesses trabalhos, nessas viagens com a dinâmica de grupo. O curioso é que a primeira mulher dele era freira quando ele conheceu. Ele se casa com ela, enfim. Passam a fazer todas essas viagens e a partir daí começa a escrever os livros. Foram diversos livros escritos sobre a constelação familiar. Recebeu títulos, recebeu muitos prêmios e, como já é de se esperar, a maioria das terras natais dos gênios não os reconhece. Na Alemanha também não foi diferente com Bert Hellinger. Mas, enfim, por fim de tudo, ele sai, digamos assim, um vitorioso, porque criou as constelações familiares e nas constelações familiares ele ajudou milhares de pessoas. E em 19 de setembro, Bert Hellinger nos deixa em 2019. Ao lado da sua esposa atual, porque ele casou na segunda vez, Sophia Hellinger, em sua casa em Baviera, na Alemanha. Bem, quais são as crenças impulsionadoras, as áreas de crenças que a gente pode tirar desse maravilhoso Bert Hellinger? Ave Maria, tantas, né? Foram 108 livros, traduzidos para 38 idiomas, mas vamos lá. Crenças relacionadas a autoconhecimento, autoconfiança, segurança, perseverança, astúcia. Gente, se esconder em um trem, hein? Para se livrar disso tudo. Generosidade, sabedoria, conhecimento, altruísmo, resiliência, justiça, fé, dedicação, disciplina, coragem, força, comunicação assertiva, vanguardismo e etc, etc, etc. Procure se aprofundar na vida de quem fez algo pela humanidade. E qualquer pessoa pode fazer. Gente, gostou do vídeo? Passe adiante. Que a ideia aqui é criar um mundo melhor e uma humanidade muito mais harmoniosa. Até a próxima!